Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Com alegria, que mais uma vez nós estamos aqui, esse momento único para darmos continuidade aqui no estudo do Evangelho segundo João, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E já convido os amados que abram comigo, Evangelho de João, capítulo 3. Vamos fazer uma leitura aqui do versículo 1 até o versículo 15, tá? Depois nós vamos meditar um pouco aqui nessas passagens. João 3, do 1 em diante, e assim está escrito: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Até aqui, meus amados. Vamos ter mais um momento de oração. Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos guardado e tem nos sustentado, ó Pai. Colocamos esse momento diante do Senhor, colocamos cada vida aqui presente, ó Pai, diante de Ti. Também, Pai, aquelas vidas que irão ouvir futuramente, se assim o Senhor permitir, Pai, através dos meios de comunicações, Pai. Pai, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, porque é o que nós carecemos, ó Pai. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, fale, Pai, aos nossos corações, para que não paira nenhuma dúvida, ó Pai. E que assim seja, Pai, para a Tua glória e para Teu louvor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, meus amados, aqui, como já disse, de João 3, do 1 ao 15, como acabamos de ler, agora nós vamos dar uma meditada, andar um pouco aqui sobre essa palavra que nós acabamos de ler. Começando já aqui, meus amados, no versículo 1, o que ficou bem claro para nós? Que estava ali entre os fariseus quem? Um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos, pelo que nós podemos ver aqui na palavra de Deus, ele não era assim um homem normal, Um homem assim de menor expressão, vamos colocar. Por quê? Porque ele era um dos principais. Então ele estava ali entre os fariseus e ele era um dos principais. Andem comigo um pouquinho aí, quer ver? Vamos até adiante que vocês já vão entender isso. Ó. Em João mesmo, 7, 50 e 51, vamos ver que Nicodemos, aqui nesse Evangelho de João, por três vezes Nicodemos vai ser citado. E a segunda vez, meus amados, é aqui, em João 7, 50 e o 51, que vai dizer o seguinte, ó:
Aqui quando aqueles guardas tiveram a incumbência, né, de levar Jesus perante ali aqueles principais ali dos sacerdotes, só que eles foram só e não levaram o Senhor Jesus. A partir do versículo 45, daí quando chega lá no versículo 50, fala assim, ó: Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então, isso, meus amados, prova para nós que o que é? Nicodemos era um dos principais. Depois nós vamos ver lá no versículo 10 de João 3, a Bíblia vai falar que Jesus vai falar com ele que ele era mestre em Israel. Então, ele devia estar ensinando para o povo aquela conversa que ele estava tendo ali com o Senhor Jesus, e não sabia nem para ele mesmo, né? Então, o que deixa bem claro para nós? Que hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas que estão à frente de uma determinada comunidade, que fazem uso da palavra, que deveriam estar ensinando isso para o povo, e não sabem nem para eles próprios. E Nicodemos era um deles. Então, quantos Nicodemos nós temos hoje em dia no nosso mundo atual? Eu chamo a atenção até daqueles que fazem uso da palavra, que estão à frente, que têm esse compromisso com o Senhor. Olha com carinho, com atenção, meus irmãos, isso. Busquem diante do Senhor. Para quê? Para que não continuem da mesma maneira como Nicodemos estava ali no começo. Outra passagem, mas aqui Nicodemos vai citar dele aonde? Em João 19:39. Dá um passo rapidão aí, mais para frente um pouquinho aí. João 19:39. Novamente estava lá Nicodemos. É a terceira vez que vai citar de Nicodemos ali com o Senhor Jesus. Então, João 19:39. Aqui já lá no sepultamento de Jesus, após a morte dele, no 39 vai falar assim, ó: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, também foi lá. Então, por que será que Nicodemos ainda estava assim? Porque tudo nos leva a crer, meus amados, que Nicodemos creu no Senhor. Porque se ele não cresce no Senhor, ele não estaria defendendo o Senhor Jesus ali, Então, até por causa do temor. Já ouvi muitas pregações, nós já ouvimos falar, creio que os irmãos também, pessoas que falam: por que será que Nicodemos foi de noite com Jesus? Uns falam que de repente porque por ele ser um dos principais, ele tinha muitos compromissos, e durante o dia ele não podia. Outros já falam que é para não ser visto pelos outros, Poxa vida, ele é mestre, e como é que ele vai lá ter com Jesus? Porque Jesus estava causando um alvoroço ali naquela época. Até muitos dos principais já estavam crendo nele também, por causa daqueles milagres e tudo que ele fazia, Então agora dá uma olhadinha, meus amados, por que eu digo isso? Olha o versículo 38, desse mesmo capítulo. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. Por causa do quê? Pelo receio que tinha dos judeus. O que ele fez? Ele rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E daí falando 39, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Então ele estava lá. Na primeira vez, lá voltando lá para o nosso texto inicial de Evangelho de João 3. Então nessa conversa em que Nicodemos foi ter com o Senhor Jesus. A segunda vez ele defendendo o Senhor Jesus perante ali o Sinédrio, perante aqueles principais ali, aquelas autoridades. E a terceira vez lá no sepultamento, para retirar o corpo do Senhor Jesus ali, para levar para ser sepultado. Então, aqui, meus amados, nós já entramos na parte 1 e o comecinho da parte 2. Agora vamos ver a parte B do versículo 2, que vai falar assim, Então este foi ter de noite com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos começou bem a conversa dele com Jesus, porque ele reconheceu, falou assim, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E o que mais? Agora preste atenção na parte final,
porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Vamos ver aqui. João 9,16, vamos lá, rapidão. João 9,16, nós vamos ler bastante Bíblia. Ali, meus amados, se tratando do contexto, quando Jesus cura aquele cego de nascença, daí chega ali no versículo 16, está escrito assim, ó: por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Então Jesus havia curado um cego de nascença no dia de sábado, né? Então daí diziam outros, ó: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve o quê? Dissensão entre eles. Então, porque Jesus curou um cego de nascença no sábado e já começaram a ter dissensões ali, divisões entre eles, né? Um dizendo que não era de Deus, o outro não, ele é de Deus, porque um pecador não pode fazer esses sinais que ele faz. Outro versículo na mesma direção aí, ó. Tá só mais adiante, no versículo 33 agora aí, ó, desse mesmo capítulo. João 9:33, ó. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Tá aí. Tinha aquela divisão, uns achavam que era de Deus, outros que não, né? Mas outros estavam ali, não. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. E lá em Atos, meus amados, não precisa ir, se alguém consegue achar rapidão, tudo bem, se não, lá em Atos 10:38 vai falar assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Alguém sabe o finalzinho dessa frase aí? Porque Deus era com ele. Então Deus era com Jesus o tempo todo. Eu e o Pai somos um e vice-versa. Assim nós vamos encontrar muito isso aqui na Bíblia. Em João principalmente vai falar isso. Tamanha era a comunhão que havia entre a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E não é que o Pai quer que nós tenhamos com Ele. Não é isso que o Senhor Jesus rogou ao Pai naquela oração lá em João 17, para que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai e vice-versa. Então tamanha é a comunhão. Meus amados, agora, uma vez que o Pai nos leva a crer na nossa inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus, nós não estamos só, né? O Senhor é conosco. Mateus 28:20, Hebreus 13:5, Ele fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nunca vai nos desamparar, nunca vai nos deixar só. Se alguma vez nós sentirmos assim meio sozinho, a culpa é nossa. Por não crermos, nós temos que deixar de sermos incrédulos. Uma vez que a Trindade passa a habitar dentro de nós, nós nunca mais estaremos sozinhos, né? Por mais que a gente esteja sozinho assim em pessoas, mas o Senhor é conosco. E muitas situações aí vai nos levar a nós pensarmos que estamos sós, que até o Senhor nos desamparou, mas não. Até isso, né? O Senhor Jesus já sofreu esse desamparo lá na cruz, no corpo dele lá na cruz, para quê? Para que nós jamais fôssemos, nos sentíssemos desamparados. Olha o privilégio, meus amados, que nós temos de crer conforme está escrito na palavra de Deus. Mas vamos andar um pouco mais aqui agora. Então, voltem lá para João, quem saiu dali, João 3. A isto respondeu Jesus, 3:3. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Falei assim, poxa vida, né? Louvei a Deus, ao Senhor, porque caiu bem na minha parte aqui de pregar aqui no Evangelho de João 3, tratar aqui sobre o novo nascimento, um assunto bem conhecido aqui dos irmãos, creio eu, mas é um assunto que também não pode ser deixado de falar. E infelizmente em muitos lugares não se fala mais disso, né? Por quê? Foi Jesus quem disse, meu irmão, acabamos de ler aí, ó. Que em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, sem o novo nascimento, não tem como.
ver o reino de Deus. Se não nascer da água, palavra de Deus, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então vamos andar um pouquinho aqui mais. Olha o versículo 6 aí, desse mesmo capítulo 3. O que é nascido da carne é carne, né? E o que é nascido do Espírito é Espírito. Só aí já responde, né? Por que nós precisamos nascer de novo? Porque quando a gente nasce da carne, nós somos carne. Então nós precisamos o quê? Nascer do Espírito. Nós nascemos na carne, nascemos segundo o quê? A vontade dos nossos pais. Os pais carnais. Agora, para nascermos do Espírito, dependemos de quem? Do nosso Pai Celestial, que é Deus. Simples, né? Estão entendendo? Amém, né? Então, e agora, meus amados, diante disso aqui, eu fiz 4 perguntas, se não me engano, e procurei responder aqui diante do Senhor, trazer para os irmãos e para os ouvintes também. Então, e a primeira delas é o quê? Por que precisamos nascer de novo? Jesus falou para Nicodemos, né? Aquele que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ô, meu irmão, mas de novo essa palavra, hein? Me veio à mente aqui um dizer do irmão Glênio. Ele fala que um outro irmão, não me lembro o nome, por lá estava pregando sobre o novo nascimento e já era, acho que a 30ª pregação, né, cara? 300, né? Então, 300, falei 30ª é 30. 300 vezes que ele estava pregando sobre o novo nascimento. E tinha um irmão lá contando. Ô, pastor, mas de novo sobre o novo nascimento? Já é a 30ª vez que vai pregar sobre o novo nascimento? Ele carinhosamente, amorosamente, batendo nas costas do irmão, falou, porque você precisa nascer de novo. Então essa palavra, creio que incomoda, mas incomoda quem? Aqueles que ainda não nasceram de novo. E que, sei lá, não suporta essa palavra, né? Agora, creio eu que para aqueles que já nasceram de novo, segundo a palavra de Deus, vão amar. E creio eu que vão ser edificados, né? Talvez vão ouvir a ministração como se nunca tivessem ouvido antes ainda. Tamanho é o poder que há onde? Na palavra de Deus. Mas por que nós precisamos nascer de novo? Tem muitos textos que falam o porquê que nós precisamos, mas eu vi assim que um dos essenciais é o texto lá de Isaías 1,6, né? Que fala o quê? Qual que é o diagnóstico lá? Alguém lembra? Não preciso abrir, tá? Vou citar aqui para nós andar um pouquinho mais rápido aqui, ó. Fala que desde a planta do pé até o alto da cabeça, né? Não há nada de são em nós, né? Não há nada que presta, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas e nem amolecidas com óleo. E o finalzinho do versículo 5, ele termina dizendo assim que toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Então esse é o melhor diagnóstico aqui na palavra de Deus, que define aqui o pecador. E o porquê que nós precisamos nascer de novo. E é Deus quem deu esse diagnóstico, meu irmão. Não é o irmão Valdir, não é o pastor, não é o outro irmão, não. Aqueles Nicodemos que ainda não tem essa revelação, leia aí na palavra e busque diante do Senhor para ver, né? Para quê? Para que possam também instruir isso para aqueles que estão sob o comando de vocês. Olha o compromisso que nós temos, amados, né? No tempo em que nós estamos vivendo, estar aqui à frente é um privilégio, mas também veja assim que é um compromisso muito grande nosso. Porque dependendo daquilo que eu falar aqui, eu posso estar levando a mim para o buraco e vocês e aqueles que estiverem ouvindo também, né? Então assim como Nicodemos estava ali, ele não sabia nem para ele, né? Mas eu creio que a partir desse momento em diante que o Senhor tratou com ele com certeza deve ter mudado o jeito dele falar, né? Então porque é impossível o Senhor tratar também com a pessoa e ela continuar como? Do mesmo jeito, né? Com a mesma maneira de vida. Não tem. Se isso está acontecendo com algum aqui presente ou que estiver ouvindo aí, que já pensa que nasceu de novo, pode estar enganado. A Bíblia até fala que não há nada mais enganoso em nós do que o nosso coração. Ainda bem que isso, meus amados, que o Senhor fez. Ele fez essa troca em nós.
Ele tira esse coração de pedra e põe em nós o que? Um coração de carne. Aonde isso? Lá no Calvário, em Cristo. Então vamos ver mais para frente aqui bem claramente, tá? Vamos andar um pouco mais aqui. Outro texto, meus amados, eu peguei só alguns, tá? Romanos 5,12, texto bem conhecido, né? Que fala o quê? Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também o quê? A morte passou a todos os homens. Romanos 3, de 10 até 12. Acompanha aí. Como está escrito, ó. Ainda bem que está escrito, né? Então está aí, ó. Não há justo, nenhum sequer. Olha o 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o versículo 23 desse mesmo capítulo aí, que fala o quê? Pois todos pecaram e o quê? Carecem da glória de Deus. E um último texto aqui nessa mesma direção, que vai falar lá em Lucas. Abra lá. Lucas 5, 31 e 32. Então vejam só, esses são os diagnósticos dados pelo Senhor, daquela pessoa que ainda não nasceu de novo. E o porquê que nós precisamos nascer de novo, certo? Lucas 5, 31 e 32 vai dizer assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então o Senhor não veio para os sãos. Deixou bem claro, ninguém vai ao médico quando está bom, né? Só vai quando está doente. E daí o médico vai dar o diagnóstico. E daí a gente vai seguir certinho ali, né? Muitos não seguem. Daí a cura não vem. Às vezes demora para vir, por quê? Porque não segue direito. Então, meus amados, agora, se aqui na carne a gente vai lá no médico, problemas da saúde, e segue direitinho a orientação dada pelo aquele profissional da saúde, vai ser curado bem mais rápido, com certeza, né? Se nós obedecermos ao Senhor também, com certeza, meus amados, nós vamos alcançar a cura, vamos ser alcançados pela cura, né? Mas precisamos o quê? É obedecer a Ele, obedecer ao chamado dele, a palavra, ao diagnóstico, reconhecer esse diagnóstico que Ele deu, né? Primeiramente. Ele falou tudo isso de nós. Isso aqui era eu, era cada um de vocês, antes de nós crermos na nossa morte e na nossa ressurreição em Cristo. Então qualquer pessoa que ainda não creu na sua morte e na sua ressurreição em Cristo está nesse estado aqui. Então este é o diagnóstico dado pelo Senhor, né? Não venha pôr a culpa em mim, não ponha a culpa em outro irmão quando ele estiver lendo esses textos. É o Senhor quem diz. Mas Ele vai dar a solução também, né? Então, por que nós precisamos nascer de novo? Vemos aí alguns textos, tem muito mais na palavra de Deus, que a gente não ia ter tempo também para ver todos aqui, só nisso aí. Agora eu quero fazer a segunda pergunta, que é qual? O que não é novo nascimento? Eu vou ler bem rapidão aqui, eu listei aqui 7 itens só, tá? Tem vários também. Eu coloquei um. Não é educação religiosa, não é ter sido batizado nas águas. Então, novo nascimento não é ser membro de uma denominação, né? Novo nascimento não é possuir um diploma, não é a transferência de um grupo para outro, não é justiça própria. O que é justiça própria, meu irmão? Se trata do ato da velha natureza, que as pessoas aí que tomam ali os preceitos de Deus e tentam praticá-los. Por outro lado, a gente entra também na religião, né? Começa a pegar ali, pega até os preceitos, os mandamentos do Senhor e tenta fazer. Não, eu vou obedecer, eu vou fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Tenta fazer para você, a gente não consegue, né? Irmão, mas não tem que obedecer, mas eu não consigo. Eu também não. Qual que é a fórmula? Não tem fórmula. A fórmula é se render ao Senhor, né? Lá no quarto, fechar a porta, clamar ao Senhor. Senhor, faça na minha vida para que eu creia conforme está escrito na Tua palavra. Nós vamos ler o texto lá de Ezequiel 36 depois, em que ele diz que ele colocaria o Espírito dele dentro de nós e faria.
com que nós obedecêssemos a Ele. Então aí sim, o Senhor começa esse tratamento de dentro para fora, né? Enquanto que a religião é o contrário, é de fora para dentro, né? Começa muito nas vestimentas. Você tem que deixar de vestir esse tipo de roupa, tem que vestir outro tipo de roupa. Isso é religião, meus amados, né? E não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te tirar também do lugar onde você já está, que é no inferno. E não vai te levar para o lugar que você deseja, que é para o reino de Deus. Agora, quando há essa transformação, o agir do Senhor em nossas vidas, aí com certeza, né, nós vamos ser transformados, nós vamos ser transportados, né, de um lamaçal de lodo, e transportado para o reino do Filho do seu amor. Então, também não é ter comportamento exemplar, ser educado, ser gentil, prestativo, bondoso, amável e etc. Um punhado de outras coisas aí. Isso não é novo nascimento. Ah, eu nasci de novo porque eu aceitei Jesus. Não condiz com a Bíblia, meus amados. E é o que mais nós ouvimos hoje em dia, né? Principalmente no meio evangélico. Ah, eu aceitei Jesus, eu fui batizado nas águas, eu já nasci de novo, eu sou filho de Deus. Amém por isso? Não, negativo. Está errado. Como o irmão nosso que sempre diz, né? Simplesmente desceu uma cobrinha seca ali e saiu uma cobrinha molhada e continua sendo cobra igual. Porque é o que Jesus fala aqui no Evangelho de João, nós somos raça de víboras. Enquanto esse veneno não seja tirado de nós, nós continuamos sendo cobras, né? Então isso não é novo nascimento, tá? Então o que é novo nascimento, meus amados? Abram lá Ezequiel 36, 26. Já falamos, mas vamos ler, confere comigo aí. Ezequiel 36, 26. Texto bem conhecido também, né? Creio eu. Todos aqui presentes já conhecem esse texto. Que o Senhor diz assim, ó: dar-vos-ei coração novo. Farei o quê? Porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Agora olha o 37. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis, os pratiqueis, né? Então quem é que vai fazer isso? O Senhor, né? Não adianta querer ficar aí que o irmão ou que o pastor te ajuda. Não. O que a gente pode fazer é orientar o irmão na palavra, estar intercedendo por ele diante do Pai em oração. Isso aí é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes nós queremos fazer aquilo que não cabe a nós fazermos, não é isso? Levar as pessoas a crerem. Isso daí é obra do Espírito Santo, meus irmãos, tá? Então, temos que ter muito cuidado com isso também, né? 1 Coríntios 15, 36, um texto bem conhecido, né, que fala o que? Insensato, o que tu planta, o que tu semeias, né, ou plantas, não nasce se primeiro não morrer. Então, isso é o novo nascimento. O novo nascimento vem a partir da morte. Mas como assim? Parece que dá um nome. Não. Aqui com Deus é assim. É morrendo que se tem vida, né? É perdendo que se ganha. João 12, 24. Vamos mandar aí. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Vamos lá, que nós vamos ficar um pouco mais ali no Evangelho de João. Na verdade vos digo. Vocês prestaram atenção, como aqui em João, aqui nós vamos encontrar muito isso, né? Essa repetição aqui. Já lemos vários textos aqui que duas vezes vem na verdade. A palavra de Deus, outros textos também vai ter muito isso. Então preste atenção, com mais cuidado, com mais afinco no que eu vou dizer, né? Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que acontece? Tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então tá aí. Temos que ouvir a palavra do Senhor Jesus e crer em quem? Naquele que o enviou. Quem que enviou Jesus? Deus. João mesmo 17,3, não precisa ir lá, fala que vida eterna é conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus
e de Jesus, aquele que o enviou, né? Ele foi enviado por Deus, Senhor Jesus. Então, quem ouve as palavras dele e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna. Mas se eu fizer uma pergunta para os irmãos, quantos vão saber responder? Vou fazer, vocês respondam para vocês mesmos, tá? Quando é que nós ganhamos a vida eterna? Pensaram? Deram a resposta? Vocês acertaram. Eu perguntei assim, ó, quem é que tem a vida eterna? Aquele que passou da morte para a vida. Nós passamos da morte para a vida. Outras palavras, nascemos de novo. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Simples, né? Evangelho é simplicidade, meus irmãos. Nós que ficamos aí complicando as coisas, né? E a quarta pergunta é como nascer de novo. Nós já vimos lá por que nós precisamos nascer de novo, o que não é novo nascimento. Agora vamos lá, como nascer de novo. Não vai fugir do assunto que nós temos falado aqui, meu irmão. São as mesmas coisas, né? João 3,5. Ó, só aqui já vai matar a charada, porque Jesus responde, ó. De novo, em verdade te digo, 2 vezes, né? Quem não nascer do quê? Da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então quem que vai entrar no reino de Deus? Aquele que crê, aquele que nascer da água, a palavra de Deus e do Espírito. Simples, né? E quem que é a palavra? É o próprio Deus, o verbo de Deus, né? Vamos andar nos textos aqui que vai ajudar a esclarecer bem mais. Tiago 1,18 mesmo, vai dizer assim, ó. Se vocês quiserem, fica aí mesmo, eu vou ler aqui para vocês. Aqueles que quiserem, que acham mais rápido aí, acompanha aí, tá? Tiago 1,18 fala assim, ó, pois segundo o seu querer, olha só, não vem de nós, né? É Deus, ó. Ele nos gerou pela palavra da verdade. É o texto que o irmão leu lá no começo, né? Que eu não posso pensar nada de mim mesmo, mas a minha capacidade e minha suficiência vem de quem? Vem de Deus. Então, no tocante à salvação, nós não podemos fazer nada, né? Agora, continuando lendo aí, ó, pois segundo o seu querer dele, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas, né? 1 Pedro 1,23, no mesmo sentido, na mesma direção. Pois fostes regenerados não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra da verdade, a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, né? Então, nós já vimos, meus irmãos, lá em João 2, naquela festa, na bodas, que quando que houve aquela transformação da água em vinho? Quando a palavra foi levada, não foi isso? Foi enviada. Quando que há essa transformação na vida de uma pessoa? Quando a palavra é enviada até ela. E a palavra de Deus que é viva, que vai gerar vida nessas pessoas, né? Então, isso fez Deus. Vamos continuar lendo lá, tá? Agora já vamos para Romanos 8,3. Eu li 1 Pedro 1,23, agora Romanos 8,3. Vai falar assim, ó. Porquanto o que fora impossível à lei, ó, do que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ainda bem que Deus fez isso, né, meus amados? Porque já pensou se Ele deixasse algo para nós fazermos, no tocante aí à salvação, o que seria de nós? Creio que estaríamos perdidos, né? Ainda bem que Ele não fez, aprova Ele, e isto fez Deus, enviando Jesus, né? Como? Na semelhança, ó, de carne pecaminosa. Para quê? Para ali na carne, Ele condenar o pecado. 1 Coríntios 15, 20 a 22, abram lá. Vamos acompanhar, esse texto é bem compridinho. 1 Coríntios 15, 20 a 22.
O foco é o 21 e o 22, mas eu peguei o 20 para pegar todo o contexto aí, tá? Diz assim, ó. Mas, de fato, então é fato, né? Está escrito, está comprovado. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Certo? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos os que creem serão vivificados em Cristo. Isso foi Deus que fez. Porque o Senhor permitiu, Ele já sabia que o homem lá em Adão, que Adão ia cair, aquele pecado de Adão ia contaminar a raça humana toda, melhor dizendo, né? Agora, Ele também já tinha providenciado o remédio ali, a cura para esse mal. A única coisa que impedia e que impede uma pessoa de ter comunhão com o Pai é o quê? É o pecado. Ainda bem que Deus já fez isso, já nos libertou do pecado, enviando o seu Filho, Jesus. Para quê? Para morrer numa cruz. Para ali, num único ato, uma única vez, em Cristo, nos reconciliar com Ele de uma vez para sempre, né? E não só a nós, mas ao universo todo, a todas as coisas, diz a palavra de Deus. Nós vamos andar um pouco mais aqui. João 12:32, acredito que ninguém conhece esse versículo aqui, né? Ergue a mão e quem não conhece o que está escrito em João 12:32, vamos ver. Todo mundo conhece então, né? Se está mentindo não é para mim, está mentindo é para o Senhor, né? Ainda bem. João 12:32, Jesus diz o seguinte, ó, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então ali, meus amados, como é que eu vou colocar para os irmãos? Ali no Calvário, o Calvário foi o centro cirúrgico, aonde Deus realizou esse transplante de coração em nós. Aquilo que nós vimos lá em Ezequiel 36. Que Ele tiraria de nós um coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne. Então Ele usou ali, o Calvário foi o centro cirúrgico, né? E estava ali Jesus. A cruz foi o meio pelo qual Ele agiu, as ferramentas, vamos supor assim, usada por Ele foi a cruz. E o Senhor estava lá, mas não estava só. Por quê? Porque Ele, quando foi levantado da terra, Ele atraiu a todos nós. Isso é fato, está escrito, né? Então, se herdamos o pecado de Adão ao Senhor, quando Deus nos incluiu aqui, no corpo do Senhor Jesus, antes da morte dele, da crucificação dele, daí pela morte com Ele, Ele nos liberta do pecado, e pela ressurreição que Ele nos dá uma nova vida. Romanos 6,6, não preciso abrir, bem conhecido, né? Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o quê? O nosso velho homem, para quê? O corpo do pecado, né? A fonte geradora de pecado fosse desfeita, fosse destruída, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então foi, meu, isso também é fato, está escrito. Ainda bem que está escrito, tudo que está escrito aqui na Bíblia é o que? É a palavra de Deus. Foram homens que escreveram, foram homens santos, guiados, orientados pelo Santo Espírito de Deus. O Espírito Santo soprou para eles, e eles escreveram. Por isso que está aí, perdurando até hoje e vai perdurar para sempre, porque Ele disse, né? Ainda bem que Ele disse, também é fato. Céus e as terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, sem que antes se cumpra. Não adianta tentar anular a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não vai conseguir. Nós vemos aí tantas aberrações atualmente, né? Sendo dita contra o Cristo. Mas a palavra fala, né? Que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso vai colher. Muito cuidado então, né? Porque mais dia ou menos dia vai vir a mão do Senhor contra aqueles que zombam do Senhor. Então, e vai chegar também um momento ainda pior, né? Porque a Bíblia fala que o juízo de Deus vai ser sem misericórdia, meus irmãos. Ele já veio cheio de graça, de verdade, cheio de misericórdia para nos livrar, né?
E ele vai vir uma segunda vez para quê? Para julgar daí. E daí é sem misericórdia, é com justiça. Por quê? Porque ele é um Deus amoroso, é um Deus bondoso, mas a mesma Bíblia que fala que ele é amoroso, que ele é bondoso, que ele é misericordioso, fala que ele é o quê? Justo, né? Então ainda bem que todo aquele que crê em Jesus já tem a vida eterna. Não entra em condenação, não entra em juízo, né? E foi para isso que ele veio a esse mundo. Um dos motivos que ele veio, né? Foi para nos reconciliar com o Pai novamente. Efésios 2, 5 e 6, meus irmãos. Estamos caminhando já para o encerramento, tá? Efésios 2, 5 e 6 vai falar assim, ó. Estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, novamente, né? Juntamente, ó, só nesses 2 versículos já repetiu 2 vezes isso, juntamente com Cristo. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, onde que nós estamos hoje? Estamos aqui, né, literalmente, mas pela fé nós já estamos lá. Que acabamos de ler, a palavra de Deus está escrito. Então, a não ser que nós não tenhamos crido ainda conforme está escrito na palavra de Deus, né? Que a palavra diz que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E sentado, o que quer dizer essa posição de sentado aí? Conforto, né? Segurança, né? Às vezes estou indo para o trabalho, no ônibus ali, você vê algumas pessoas de pé. Então, se o ônibus dá uma freada brusca ali, aqueles que estão de pé provavelmente vai bobear, vai parar lá no para-brisa do ônibus, né? Agora não, aqueles que está sentadinho ali, está seguro, está confortável, né? Então, até uma dica aí para quando a gente for viajar, né? Opa, vamos sentar, né? Vai estar bem mais tranquilo, seguro. E é onde nós estamos hoje pela fé. Assentado, no lugar de segurança ali, com o nosso Pai, né? Aonde? Em Cristo Jesus. Agora voltem lá para João 3,14. João 3,14 vai falar assim, ó. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Qual que é o propósito? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, como é que Jesus foi levantado da terra, na cruz? Como é que Moisés levantou aquela serpente lá no deserto, numa estaca? Da mesma forma, da mesma maneira. Então, quando aquelas pessoas eram picadas ali pela serpente, Moisés foi, clamou ao Senhor, e o Senhor falou assim, Moisés, naquela época não tinha ali, né, o remédio, o antídoto por conta das picaduras, mordida da serpente, né? Então, Deus falou para ele, põe aí, faz uma serpente de metal, de bronze, põe numa haste, numa madeira, numa estaca, e todo aquele que olhar para essa serpente de metal será curado. E garanto que muitas pessoas morreram ali, não foram curadas, né? Por quê? Porque não quiseram olhar, não creram. Quantos será que não duvidaram? Mas que vou só olhar para essa serpente e vou sarar? Então, do mesmo modo, né? É para nós olharmos para quem? Para o Senhor. Isaías 45, 22 fala, olhai para mim sereis salvos, vós todos os termos, todos os moradores da terra. Como é que eu vou olhar, mas foi há 2024 anos atrás, como é que eu vou olhar para Jesus na cruz? É pela fé, meu irmão, né? Pela palavra. Ainda bem que isso é fato, está tudo escrito aqui. Nós podemos crer, por quê? Porque é Deus quem diz. E se nós não... Vai ter alguns textos que a gente não vai crer, conforme está escrito, mas Senhor, me faça primeiro entender, para que entendendo eu venha crer no que a tua palavra diz, né? O Senhor disse que me atraiu, que o Senhor, pela sua morte, pela minha morte com o Senhor lá naquela cruz, o Senhor me libertou do pecado. E pela ressurreição em Cristo, o Senhor me deu uma nova vida, a tua vida, uma vida justa, uma vida santa, uma vida eterna. Então faça isso ser real na minha vida, Senhor. Isso que é novo nascimento. Mas senão nós vamos ficar só aí, só sabendo, conhecendo, e não vai adiantar de nada. Hoje, daqui a pouco, amanhã ou depois nós vamos
para a sepultura e vamos perecer por toda a eternidade, o que é mais triste ainda, né? Então nós não podemos ficar na dúvida se nós já nascemos de novo ou não, porque foi Jesus quem disse, né? Que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja, meus amados, que no começo eu lembro que eu falei assim que João tem dois propósitos ao escrever o evangelho aqui de João. O primeiro é o quê? Provar que Jesus é Deus. E o segundo o quê? Que é crendo nele que se tem a vida eterna. Então nós vamos ouvir muito isso ainda aqui, até chegar ao final do evangelho de João aqui. Que Jesus é Deus, né? E que é crendo nele que se tem a vida eterna. E se é crendo nele, quer dizer que não tem outro meio, não tem outra saída, né? Se tratando de salvação, é crer na nossa inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus, ou permanecendo aonde nós já estamos. Por quê? Por incredulidade. Amém? Então, que não seja o caso de nenhum de nós, né? Se ainda há dúvida em algum dos ouvintes, você também que estiver ouvindo aí futuramente, se tiver dúvida, se já nasceu de novo, se não fique na dúvida, clame ao Senhor. Clame àquele que pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou imaginamos, né, ou fazemos, e tudo isso para a glória dele. Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças mais uma vez, Pai. Te louvamos por esse tempo, por um tempo tão precioso, Pai. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, Pai. Pai, se é o caso de algum, Pai, que estão aqui presentes, daqueles que estão ouvindo Tua palavra nesse momento, que ainda não nasceu de novo, Pai, que tem dúvidas sobre o seu novo nascimento, Pai. Pai, haja, Pai, na vida deles para a Tua glória. Porque agindo o Senhor, quem impedirá, Pai? Pai, o Senhor diz que colocaria o Teu Espírito dentro de nós, Pai, e faria, Pai, com que obedecêssemos ao Senhor, Pai. Então faça isso, Pai, a começar em mim, Pai, a começar em cada um de nós, Pai. Pai, amado, para que sejamos não mais nós, mas Cristo vivendo em nós, para que depois Ele viva através de nós. Nos ensine, Pai, a carregar por toda parte o morrer de Jesus, porque só assim a vida de Cristo irá se manifestar também através de cada um de nós. E tudo isso, Pai amado, para a Tua glória e para Teu louvor. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém.